É impressionante a campanha do Cruzeiro, tá? Primeiro a gente precisa dizer que com essa vitória, o Cruzeiro passou a ser o melhor mandante da Série A do Campeonato Brasileiro. Chegou a 38 pontos e passou Palmeiras e Bahia, que tem 36. Então o Cruzeiro é o melhor mandante da Série A do Campeonato Brasileiro. Eu acho que isso é fruto dessa participação do torcedor que hoje à tarde deu show mais uma vez no Mineirão. E tem um ponto muito importante, Thiago. Você está desde 2014... quando foi bicampeão brasileiro em sequência de 13 e 14, o Cruzeiro não alcançava os 60 pontos na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, desde 2014, o Cruzeiro não chegava aos 60 pontos. Tá? O Cruzeiro chega aos 60 pontos. Historicamente, só uma vez com 20 clubes, o sétimo colocado, e a gente precisa lembrar que o Campeonato Brasileiro passou a ter um G7 com as classificações de Flamengo e Palmeiras à final da Copa Libertadores. Só em 2014, o Grêmio foi o sétimo colocado com 61 pontos. Em todas as outras 18 edições do Brasileirão, com 20 clubes como essa, 60 pontos foram suficientes ou mais do que suficientes para ser o sétimo colocado. Sendo que 60 pontos já foi suficiente até para se ser o quinto. Então, quer dizer, o Cruzeiro está de volta à Copa Libertadores e não é nenhum absurdo dizer que está de volta e na fase de grupos, que pode ser conquistada na Copa do Brasil, mas aí é após o Brasileirão. O melhor é o Cruzeiro já se garantir no Campeonato Brasileiro e estará na Copa Libertadores do ano que vem e na fase de grupos, tá? Agora, um outro ponto importante é que esse empate do Mirassol e do Botafogo, que são dois times que estão dentro do G7, é ótimo para o Cruzeiro. Porque ele abre 4 pontos em relação ao Mirassol, que é o quarto colocado nesse momento, com essa igualdade lá no interior de São Paulo, e abre 12 pontos em relação ao Botafogo, que é o sexto. Tem 13 em relação ao Fluminense, que é o sétimo, mas vai jogar amanhã contra o Ceará. Então, quer dizer, é o Cruzeiro caminhando cada vez mais rumo à Libertadores do ano que vem, sem deixar de pensar no título brasileiro de 2025, que é sim muito possível, tá, Thiago? Principalmente pelo fato de que Palmeiras e Flamengo têm que jogar a Série A pensando e administrando a final de 29 de novembro lá em Lima. Caio Jorge, melhor em campo, e eu disse ao torcedor e repito a você para que você analise. O Caio Jorge ficou 6 jogos sem marcar. É normal para um atacante do calibre dele? Não. Mas oscilação dentro de um campeonato tão difícil é normal sim. Agora, fazer 2 gols numa reta final de campeonato, com uma Copa do Brasil daqui a pouco, o KJ tá crescendo na hora certa, Alê. E é muito importante, né? Agora, nesses jogos em que ele não foi às redes, ele ajudou demais, né? E eu acho que isso é uma característica do Caio Jorge. Um atacante que é muito moderno, que é muito técnico, que é muito rápido, que tem feito uma temporada maravilhosa, a melhor da sua vida, que é o artilheiro do campeonato e da Copa do Brasil, mas não parou de lutar, né? Porque você teve aí no meio desse jejum, você teve um Flamengo, em que o Caio Jorge teve que marcar demais, você teve um Palmeiras, que ele também contribuiu defensivamente, você teve o Clássico, né? Então você teve alguns jogos que foram mais para se dedicar ao momento defensivo do que propriamente ofensivo. Claro que para o atacante, para o centroavante principalmente, é fundamental o gol. Mas não que ele tenha jogado mal. É que estava dando tudo certo. Ele pegou uma fase que a bola batia nele e entrava. Então, realmente, ele estava iluminado. Mas não acho que ele jogou mal nesses jogos, não. Em que ele não foi às redes. E hoje, ele arrebentou, né? Até porque a gente conversava, né, Tiagão? Na jornada esportiva, da lentidão dessa defesa do Vitória, uma das piores da competição. E a gente viu hoje por quê, até porque o goleiro também, goleiro reserva, né? O Thiago Couto estava muito inseguro. E o Caio Jorge usou e abusou da velocidade, né? No lance do pênalti, que resultou no primeiro gol, no lance do segundo gol. E isso favoreceu, não só ele, né? O Arroio também. E trouxe a vitória pro Cruzeiro. Mas muito bom ter o Caio Jorge confiante, marcando, jogando bem. Porque evidentemente que o Cruzeiro precisa demais dele e mais, hein? Futebol brasileiro precisa de jogadores como o Caio Jorge. Ele é muito jovem ainda, tem muito para evoluir e que legal para quem gosta da bola, ele tá jogando nesse nível, né, Tiagão?
Aqui, lembrando que o Cruzeiro só teve artilheiro do Brasileirão uma vez, viu, Ale? E você já era nascido. 1970, o Tostão foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, que na época se chamava Taça de Prata ou Robertão, né? O Cruzeiro foi ao quadrangular final, mas quem ficou com o título foi o Fluminense. O Tostão é o único artilheiro de um Campeonato Brasileiro do Cruzeiro. Tá? Então, quer dizer, o Caio Jorge ainda tem esse outro feito aí que ele pode alcançar. Lembrando que o Tostão marcou 12 gols naquela edição de Robertão, tá? Em 70. Então, o Caio Jorge pode igualar um feito de ninguém mais, ninguém menos do que o Tostão, hein, Ale? É maravilhoso, Tostão, sensacional. Mas eu nasci em 73, velho. 73. Se o Tostão passar aqui agora, tenho certeza que o Ale não sabe quem é. Um beijo, doutor. Um abraço. Ale, o torcedor que participou ainda há pouco, aqui no Seu Nome, Seu Bairro, ele falava do Gabigol, que ele achou o Gabigol triste. O Gabigol não comemorou ali com a galera, o Gabigol isso e aquilo. Eu disse o seguinte, na minha opinião, é óbvio que ele tá triste. Individualmente, ele tá vendo o cara que concorre com ele voando, deitando, e ele, né, pouco aproveitado, entrou, já deu uma peitada ali, tomando um cartão amarelo. E me parece natural, tá? Eu acho que um jogador do garbo, da pegada do Gabigol, da história do Gabigol, que foi protagonista sempre por onde passou, quando ele vira um coadjuvante, e bem coadjuvante mesmo, me surpreenderia muito se ele estivesse feliz da vida, rindo, cantando. Me parece uma reação natural. E o indício, aí ele perguntou, será que o Gabigol fica pro ano que vem? Eu acho que isso vai ser dito em dezembro. Mas seria um caminho natural e não vejo nenhuma crise. Não aconteceu, né? Como a gente diz na roça, até aqui não ornou. Pode ser, por exemplo, chega numa semifinal aí, Gabigol vai lá em São Paulo, faz 2 gols no Corinthians. Vem na final contra o Vasco, bumba, mais 2 gols. Título da Copa do Brasil. Gabigol carregado no Mineirão. Você muda de figura. Mas até aqui não aconteceu, Gabigol. Eu vou contar um bastidores do carnaval, se você assim me permite, né? Na última vez que conversei com o Gabigol, dei parabéns para ele, pelo comportamento dele. O Gabigol, tem muita gente do eixo Rio-São Paulo que não vive aqui o dia a dia, é natural, não é uma crítica, é uma constatação. Eu trabalhei muito mais tempo lá do que aqui, que acha que o Gabigol não tá jogando bem. É a melhor temporada do Gabigol nos últimos 3 anos. Os últimos 2 anos dele no Flamengo, em que pese que ele decidiu a Copa do Brasil do ano passado para o time dirigido pelo Felipe Luiz, não foram tão bons quanto esse ano nele no Cruzeiro. É que o pessoal fala, ele é reserva, tem poucos minutos e tal, então não tá bem. Ele tá bem. E eu dei parabéns para ele pelo comportamento dele. Eu nunca tinha visto essa versão do Gabigol, que é um reserva absoluto. O Gabigol é um reserva absoluto, não se discute o Gabigol como titular. Não estou falando nem no lugar do Caio Jorge, que eu não seria louco. Ele é um reserva absoluto que não causa nenhum problema. Lembra como foi a final da Copa do Brasil, em que o time do Flamengo comemorando e ele chamando a atenção para ele, falando que não ia continuar. Um BO danado. Mudou o foco. Tirou o foco. O pessoal fala assim, mas ele ganha tanto, pra ele tá ruim ficar no banco, jogar pouco. Ele não ficou no banco ganhando muito na Internazionale, não ficou no banco ganhando muito no Benfica, não ficou no banco no Flamengo, onde ele estava muito adaptado e é ídolo até hoje. Ele não fica no banco, pode ser quanto dinheiro for, Thiago, ele não fica no banco. Mas ele respeita o trabalho do Léo Jardim, respeita os companheiros, respeita o momento do time. E por isso que eu parabenizei, porque esse é um momento diferente da carreira dele. Ele gosta dos companheiros, ele entende o Léo Jardim como um bom treinador, só que ele não fica no banco. E ele já deixou isso bem claro, inclusive no meio do ano, na última janela, mas não houve possibilidade. Eu acho que nem pro Cruzeiro e nem pro Gabigol é interessante esse modelo atual, porque o Cruzeiro investe um dinheiro grande nele, mensalmente. Ele não é o jogador que justifica esse salário, por vários motivos, e pro Gabigol também não é interessante ficar no banco. E digo mais, o Léo Jardim, e aí não é uma crítica nem nada, ele tem preferência por um estilo de jogador. Um jogador que morde mais, que se movimenta mais, que ataca o espaço. Esse não é o Gabigol.
o Gabigol pode ser até melhor do que os jogadores que ele tem à disposição. Tecnicamente. Mas não é a característica que ele, Léo Jardim, gosta. Então, assim, vai ser difícil. O ano que vem as coisas vão mudar. O Caio Jorge, vamos pensar aqui numa possibilidade, tá? O Caio Jorge é vendido. 40 milhões de euros. O centroavante do Léo Jardim não é o Gabigol. Sem o Caio Jorge. Eles devem buscar uma outra alternativa. Lembrando que o Cruzeiro já fez o contrato com o Neiser Vidia Real. Exatamente. Um garoto de 20 anos que arrebentou no Mundial. Mas é outra característica, não? Mas pode ser que nem use, né? Porque tem proposta para... Sim, mas por enquanto mas é isso. Ele vai jogar no Cruzeiro, né? Mas é isso, o Vini falou. Ele não é outra característica que ele gosta. E aí é um direito do cara, né? O time é dele, ele tem muito crédito. Tá funcionando. E ele não gosta dessa característica do cara que faz o pivô, de que não é tão combativo ali na primeira linha dos zagueiros, que não explode no espaço. Essa não é a característica do Gabigol. Não adianta. Você concorda que é justo e é um direito do Gabigol? O cara quer que o Gabigol fique sorrindo, ganhou. Porra, eu tô sendo suprimido naquilo que eu sou bom. É a mesma coisa, porra. Eu pego a escala amanhã. Michel Ângelo pregou a escala, bomba. Próximo jogo, sei lá, Cruzeiro e Flamengo, jogo grande. Quem vai fazer seu nome no seu bairro? Ale Oliveira. Falar, peraí, ué. Não, mas peraí. Eu tô aqui, ué. Não, nós queremos Ale Oliveira. Eu acho que o Ale é mais engraçado, mais legal. Eu vou aceitar, vou te agredir, mas vou ficar. Não, faz parte. Agora você vai querer que eu chegue. Ah, que bom, tá ótimo assim. Não vou ficar. Mas foi o momento mais, assim, diferente do Gabigol que eu vi nessa temporada. Ele já tinha tomado cartão amarelo, ele brigou com a bandeirinha, que a bandeirinha inclusive pipocou pra ele. E depois no lance que ele tem a confusão, se o juiz é peitudo, podia dar um amarelo, um segundo amarelo pra ele. Então, assim, hoje eu acho que foi o momento mais próximo do Gabigol do passado que eu vi. Agora, se é um direito dele ou não, aí é uma outra questão. Pra mim, eu acho que ele não deixou de fazer as funções dele. Ele nunca fez cara feia quando foi chamado. Não, mas mesmo hoje, ele não deixou de fazer as funções. Que quase meteu um golaço. Golaço e tal, brigou, correu pra trás. Então, assim, não precisa fazer uma cara bonita, mas tem que fazer as funções que o cara manda, pelo menos isso. Eu só acho assim, cara, o Gabigol, eu não acho que deu errado no Cruzeiro. É porque o Caio Jorge deu tão certo em 2025, a temporada do Caio Jorge é tão fora da curva que tirou o espaço do Gabigol. E quem tá ganhando com isso é o Cruzeiro. Eu entendo se o Gabigol não tiver 100% satisfeito individualmente, e eu nem tive essa percepção do torcedor de que ele tava com cara feia hoje, tá? Respeito se o torcedor entendeu isso, não vi dessa forma, mas eu imagino que se o Cruzeiro for campeão da Copa do Brasil, classificar para Libertadores aí por meio do Campeonato Brasileiro, o Gabigol vai comemorar, o Gabigol vai dar a volta olímpica, ele vai festejar com os demais companheiros, porque ele faz parte dessa conquista. Não é uma temporada ruim do Gabigol. Ele amarga uma reserva, o que não é comum para ele, apesar de ter vivenciado isso no Flamengo, mas pelo tamanho do Gabigol, ele não chegou imaginando ser reserva, mas o contexto entregou isso para ele. Não tem como o Gabigol falar que ele está sendo injustiçado. Ele pode falar, eu esperava ser titular, mas não deu, gente. O Caio Jorge é o titular absoluto com toda a justiça. E o Gabigol, ele é decisivo, ele continua sendo decisivo. Ele entregou pontos para o Cruzeiro nesse Campeonato Brasileiro. O jogo contra o Bahia, um jogo dificílimo. Uma vitória que você pode colocar aí na conta do Gabigol. Já imaginou o mata-mata agora que vem pela Copa do Brasil? O Veiga lá no Palmeiras, Thiago, só para fazer uma comparação, não estava com moral aí com o torcedor, né, nos últimos jogos. Nem com o Abel, né? Nem com o Abel, sendo reserva. E aí ele entra na partida mais importante do Palmeiras até aqui no ano, mete 2 gols e classifica o Palmeiras para a final da Libertadores. O Gabigol, mesmo sendo um reserva, e ele é sim no Cruzeiro, ele pode ser muito decisivo. E aí para 2026 é repensar se vale a pena para o Cruzeiro, para o Gabigol, mas para mim tudo certo, o Gabigol se reserva, porque o Caio Jorge faz uma temporada muito acima da média. O que a gente sempre pesa, né, Vini, é a relação custo-benefício, né? Quanto o cara custa para quanto ele entrega. Por vários motivos, e aí não estou falando que é responsabilidade do Gabigol, acho que nem é. Por vários motivos, acaba que ficou caro, né? Ficou caro, porque ele não consegue entregar. Talvez ele seja ali o maior salário do time, ou o segundo maior, e ele não entrega para isso, talvez nem por culpa dele, né? Agora, uma coisa eu te garanto,
se não for uma mudança muito grande, que eu acho que não vai acontecer, que eu não acredito, o Gabigol não fica pro ano que vem. Não fica, pode esquecer. Por ele, pelo Léo Jardim, pela direção, não fica. Mas eles estão tratando de uma forma muito profissional tudo isso, e isso que é o mais importante. E não me surpreenderia, repito, isso aconteceu no ano passado. Gabigol no banco do Flamengo, Gabigol encostado, chegou na final, fez gol no Rio e fez gol aqui. Então, Alexandre Simões, pode não ser o Gabigol voando, pode não ser o Gabigol de minutagem, mas continua sendo um Gabigol decisivo, viu, ô Thiago, interessante. Aqui o gol foi do Plata, Gonzalo Plata. 1-0, Flamengo. Na final da Copa do Brasil. Ele fez 2 lá no Maracanã, né? 2 dele e 1 do Arrascaeta. Aqui o gol do Plata. Mas olha só, Thiago, o Ale falava aí que é o melhor ano do Gabigol considerando os últimos 3, e os números mostram isso, tá? Em 2023, ele marcou 20 gols, mas em 4.023 minutos com a camisa do Flamengo. Isso dá uma razão de 200. Em 2024, ano passado, ele marcou só 8. Em 1.472 minutos, dá uma razão de 184. Este ano, ele tem 13 gols com a camisa do Cruzeiro em 1.960 minutos, considerando os 15 que ele jogou hoje, inclusive com um acréscimo, tá? Dá uma razão de 151. Então, neste ano, nesta temporada de 2025, ele precisa de menos tempo para fazer um gol do que precisou no ano passado ou do que precisou em 2023 com o Flamengo. Isso indica que é um Gabigol muito mais eficiente no Cruzeiro do que foi no Flamengo nas 2 últimas temporadas, embora, concordo com você, ele foi muito decisivo na Copa do Brasil do ano passado, porque ele foi o dono daquele jogo de ida da final contra o Atlético no Maracanã. Não só marcando 2 gols, mas como assim, praticamente sendo a locomotiva do time para chegar àquela vitória que encaminhou a conquista da taça.